Reino de Axum. A história do Reino de Axum está relacionada às civilizações que se desenvolveram na África abaixo do Egito, isto é, nas antigas regiões da Núbia e da Etiópia. Os vestígios desse reino datam do século 5 anos antes de Cristo, mas seu apogeu se deu por volta de meados do século 15 depois de Cristo, quando os Axumistas, nome que designar os habitantes de Axum, levarem o reino Kush, seu rival à ruína. Durante os séculos 3 e 15, Axum conquistou territórios da Península Arábica, a Etiópia do Norte e parte da antiga Pérsia, tornando-se um dos mais poderosos impérios da passagem da Idade Antiga para a Idade Média. Ainda no século IV, os Axumistas destruíram a cidade de Meroé, capital do Império Kushim, fragmentando então esse antigo centro político do sul do Egito. Da derrota de Kushim, nasceram 3 reinos diferentes: Nobátia, Macúria e Alodia, que ficaram todos sob a influência de Axum. E um dos acontecimentos mais importantes da história do reino de Axum foi a conversão ao cristianismo do rei Ezana, no século XV, por um monge cristão de origem fenícia chamado Frumêncio, que depois foi bispo de Axum e considerado santo. Após a conversão do rei Ezana, toda a região da Etiópia e grande parte da região da Núbia receberam forte influência do cristianismo e a maior parte da população também se converteu, tornando Axum um império eminente cristão. Uma das características dessa fase é a construção das famosas 11 igrejas, que foram esculpidas em rochas no solo. Essas igrejas são consideradas patrimônio histórico da humanidade e fazem parte da tradição da Igreja Ortodoxa Etíope. Além das igrejas, várias outras construções do reino de Axum são notáveis, tais como obelisco, imensas torres de pedras, tumbas e outros templos na época anterior à conversão do cristianismo. Licença, senhor. Qual foi que você falou? Do jeito aí que você falou, correu, chamou o seu filhinho, veio, pensando que ia me fazer medo. Não, você. E eu também de você. E eu tenho de arreia a mão da minha cara, arreia a mão da minha cara, arreia. Eu não vou... Arreia. Você é um ancião. Arreia, que você não é um ancião. Você é ancião, você é um covarde. Você é um covarde. Você que é um bate em mim, bate. Você é um ancião. Bate, você já bateu de... Bate. Você é um ancião. Bate desse covarde. Você é um ancião. Não, severo. Você Primeiros enfrentamentos egípcios e núbios. Ao sul do Egito, descendo o Nilo, nós encontramos o Sudão, que na antiguidade era o reino, a região onde habitavam os núbios, região conhecida como Núbia. Os núbios compartilhavam de uma semelhança cultural com os egípcios e que por muito tempo lutaram entre si. Os egípcios iniciaram uma expansão ao sul, rumo ao reino Khazum. No entanto, devido a dissoluções internas, o reino do Egito sofreu a queda de sua dinastia. Foi um freio para os egípcios, que retomaram por volta de 1500 a.C., sob o comando do faraó Tutmosis I. No entanto, encontraram uma resistência dura dos nativos que, mesmo assim, os núbios foram derrotados pelo faraó Tutmosis. Para irrigar suas plantações com as águas do rio Nilo, os cuxitas usavam o chadefo, um mecanismo composto com um cesto e uma espécie de alavanca. Com avanços na área de carpintaria e metalurgia, esses mecanismos rudimentares foram substituídos por equipamentos movidos a animais. As terras do reino de Kushim também eram ricas em metais, como o ferro e o ouro, e as pedras preciosas. A metalurgia, durante muito tempo, proporcionou aos cuxitas um bom destaque comercial na antiguidade. Altos fornos na região da Núbia produziam em grande escala, tomando vantagem das reservas de ferro e tendo facilidade de acesso a combustíveis.
O ouro, do mesmo modo, dava aos cuxitas um bom posicionamento nas relações comerciais com os romanos e os egípcios. Sociedade e política. A política em Cush possuía um sistema mais democrático, até mesmo moderno, se comparado à dos egípcios. Ao contrário de seus vizinhos que simplesmente possuíam dinastia na quais filhos de faraó o sucediam por direito divino. Em Cush, em geral, reis eram eleitos através de votos de líderes e militares, e também religiosos e políticos. A organização da sociedade. A camada dirigente era formada pelo rei e seus familiares, além de nobres e sacerdotes. Também havia uma aristocracia provincial. Abaixo dela havia comerciantes, artesãos, soldados e funcionários do rei. Todos livres formavam a maioria da população cuxita. Religião cuxitas. Assim como os egípcios, os cuxitas eram politeístas, ou seja, que acreditavam em mais de um deus. Eles cultuavam tanto divindades egípcias quanto deuses meroítas. Além disso, como ocorria no Egito, alguns animais eram considerados sagrados, entre eles o gato e o crocodilo. Aumentar as trocas comerciais e facilitar a economia local, o Império de Axum passou a cunhar sua própria moeda, constituindo o primeiro estado da África a evidenciar pela cunha de sua própria moeda. A cidade de Ascun e o reino do mesmo nome gozavam de sólida reputação no século III da era cristã. A população era relativamente numerosa, cujas atividades não se limitavam à agricultura ou criação de animais. O comércio era intenso e a arquitetura, com destaque para estelas, entre aspas, é a marca importante da cultura axumita. Cultura do reino de Cush. A experiência com pedras e metais preciosos estimulou o desenvolvimento do artesanato. As peças cuxitas eram refinadas em todas as áreas: metalurgia, cerâmica e carpintaria. A cerâmica também foi bastante desenvolvida pelos cuxitas, e no início era feita somente pelas mulheres, o que mudou com o passar do tempo. Os vasos tinham geralmente a base arredondada e traziam representações de cenas cotidianas, bem como da fauna e da flora da região. Peças de artesanato eram vendidas no centro comercial de Marvé. A cidade era um entreposto tradicional e permitia o intercâmbio cultural com muitos povos. Pirâmides cuxitas. O atual Sudão é o país que abriga a maior quantidade de pirâmides construídas e preservadas, cerca de 255 monumentos, número maior, superior ao Egito, que possui 138 construções. As relações evidentes entre egípcios e cuxitas fizeram com que os dois povos compartilhassem muitas das crenças e cerimônias. Havia, claro, diferenças entre rituais e a forma com que os sepultamentos ocorriam. Porém, as pirâmides cuxitas eram bastante semelhantes aos egípcios, com a particularidade de possuírem bases mais estreitas e corpos mais pontudos. Além disso, podem ser consideradas mais baixas, com alturas que variam de 6 aos 30 metros. Acabou.